Calma, perito, eu cheguei para te ajudar. O meu nome é Gwena Figueiredo, ou Gweninha para os amigos. Hoje eu quero falar com você a respeito de uma coisa chamada grau de habilidade do punho escritor. Aí eu vou falar sobre grau de habilidade e aí você faz várias suposições sobre o que seja grau de habilidade, porque você jura que sabe. Mas eu quero conferir que você realmente sabe. Por quê? Porque nós também vamos falar sobre dinamismo. E dinamismo e grau de habilidade são coisas diferentes. Aí é a hora que você pira. Não, dinamismo, habilidade não é a mesma coisa. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a assinatura ela tem uma tendência a ser o símbolo gráfico produzido com maior espontaneidade, com maior automatismo pelo escritor. É aquela palavra que ele tem mais costume de fazer desde lá da escola. Todas as tarefinhas, tudo que você vai fazer, você tem que assinar. Então, a assinatura, você tem que observar, a pessoa escreve um texto e ela escreve com determinada habilidade. E a assinatura ela escreve bem devagar, e isso é uma incoerência que leva o perito a desconfiar dessa pessoa. O que é o grau de habilidade? Grau de habilidade é aquela pessoa que ela consegue produzir traços tanto retos quanto curvos, curtos ou longos. Eles podem ser complexos, com um grau de complexidade. Geralmente, pessoas com instinto artístico, né, que fazem aquelas letras assim, todas enfeitadas. Ou elas também têm a capacidade de fazer traços simples e em sequências longas. A minha irmã, por exemplo, a nossa letra, ela é extremamente parecida. Só que ela tem um grau de habilidade muito maior do que o meu. Por quê? Porque ela faz umas letras, sabe aquelas letras de convite de casamento? É assim que ela escreve quando ela quer. Mas ela também faz traços curtos, ela faz traços longos. Então, ela faz uma grande variedade de traços. Isso é grau de habilidade. E quando eu te dou exemplos, é para que isso fique gravado na sua cabeça. A minha irmã, ela tem grau de habilidade. Já eu tenho dinamismo. O que é dinamismo? É quando você escreve traços sem ficar fazendo hesitações, não é uma letra tremida. Você consegue fazer uma variação na pressão, você consegue escrever mais forte ou mais fraco. Você consegue fazer os ataques e os remates, que é o início e o final dos momentos gráficos, com suavidade, de forma que os traços saiam afilados. Você consegue manter um direcionamento. As curvas são harmônicas, não é uma curva fechada, daqui a pouco na letra você faz uma curva escancarada. Então, já eu não tenho o grau de habilidade que a minha irmã tem. Se a minha irmã quiser viver vou escrever convites de casamento à mão, sim, eu faço aquela letra, ela faz aquela letra mais enfeitada. No entanto, nós duas temos letras muito parecidas. Mas muito parecidas quando ela não faz essas letras tão enfeitadas. Agora, presta bem atenção. Eu tenho dinamismo para escrever. A minha irmã, ela tem o dinamismo e também tem o grau de habilidade. E eu considero que nós duas temos uma letra bonita. Então, a estética da nossa letra, ela é muito semelhante. Ela tem uma homogeneidade no formato. Ela é uma letra que ela tem um padrão regular. Ela tem curvas harmônicas. Não é uma letra que hoje está de um jeito, depois está de outro jeito. Sabe quando você volta às aulas, começa a escrever e sua letra fica horrível? Você tem aquele caderno novo e você quer usar aquele caderno novo, mas a sua mão está meio enferrujada, a letra sai tremida? Ou seja, a pessoa não tem dinamismo. Por quê? Dinamismo são traços sem hesitações. Você não fica fazendo paradas durante a construção da letra para decidir por onde a caneta vai passar. Flui naturalmente.
Mas atenção, existem escritores que são habilidosos em executar letras de forma com muita habilidade. Ela tem muita habilidade em letras de forma, já não em letra cursiva. E vice-versa. Existem pessoas que têm grande habilidade em fazer uma letra cursiva, aliás, uma letra de forma, mas não têm a mesma habilidade em construir uma letra cursiva. Agora, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Uma pessoa ela pode ter dinamismo, ela pode ter uma grande habilidade, mas isso não garante uma letra bonita, isso não garante uma estética. Existem pessoas que conseguem fazer traços sem hesitações, com uma grande habilidade e fazer uma letra feia. Então, se você observa lá na pessoa, lá no punho escritor que você está analisando, olha, a pessoa escreve com dinamismo, ela escreve com habilidade. Mas na hora de produzir a assinatura dela, ela vai bem devagarzinho, ela demonstra dificuldade, e aí você pode ligar o seu desconfiômetro. Por quê? Porque a assinatura tem que ser o símbolo produzido com maior espontaneidade, porque é a coisa que mais vai se repetir ao longo da sua vida. A maior dificuldade do perito, ela está em diferenciar se uma dessemelhança são disfarces gráficos ou se são erros cometidos por um falsificador. Então, Gwena, eu nem sempre escrevo o meu nome da mesma maneira. Só que você tem que analisar, essa é uma dessemelhança natural, é um disfarce que aconteceu naturalmente ou é um disfarce proposital? Por quê? Porque aquilo também pode ser um erro de um falsificador. Agora, assinaturas que têm 10 divergências podem ser do mesmo punho, mas existem 10 grandes divergências. É muito mais fácil duas assinaturas tão diferentes induzirem o perito ao erro. Gweninha, mas por que isso acontece? Pelo amor de Deus, eu estou ficando assustado, o negócio é mais difícil do que eu pensei. Você precisa se atentar que a assinatura, ela pode ser legível. Quando ela é legível, ela é fácil de você comparar peça padrão e peça questionada, é fácil. Mas e quando ela é totalmente ilegível? Como é que você vai dizer, na curva do I, o L é da altura do F. Como é que você vai fazer essas comparações? Se você não consegue definir que cada rabisco daquele corresponde ao alógrafo tal. Então, assinaturas completamente ilegíveis já são um caso mais complicado. Uma assinatura estilizada já é aquela que ela tem uma característica marcante, ela tem um estilo. Às vezes são curvinhas, são voltinhas. Eu, por exemplo, adoro enfeitar as maiúsculas, ou ela pode ser rúbrica. E aí, essa rúbrica também pode entrar no quesito de ilegibilidade. Mas existem coisas que nós podemos fazer que vão economizar os nossos neurônios. É por isso que você precisa ler o processo. Meu professor já me contou um caso que foi o seguinte: lendo o processo, o perito nem precisou fazer a perícia, porque ele encontrou a mesma assinatura que estava sendo questionada no documento, em um dos documentos que estava ali dentro do processo. O que a pessoa fez? Ela transplantou a assinatura de um documento para outro documento através de escaneamento. Então, era tão idêntica e uma pessoa ela não consegue produzir, nem que seja dona, produzir duas assinaturas impecavelmente idênticas. E lendo o processo, o perito pode dar o seu laudo e simplesmente dizer: a assinatura questionada, ela é idêntica ao documento do fulano de tal, que está na página tal do processo, indicando sim que é uma assinatura transplantada, sendo que é impossível uma pessoa repetir a sua assinatura de forma idêntica mais de uma vez.